Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e hoje nós estamos reunidos para estudar o livro de Daniel no seu capítulo 10, que fala sobre o anjo que veio anunciar a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Em resumo dessa passagem, o profeta Daniel ainda se encontrava cativo durante o 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia. Recebeu então uma revelação sobre uma grande guerra e também recebeu entendimento sobre a mesma. Após essa revelação, o profeta ficou semanas, ou melhor, anos, chorando, jejuando, ou seja, se humilhando na presença de Deus para conhecer o propósito divino acerca dos eventos que ocorreriam. Um certo dia o profeta estava à margem do rio Tigre e avistou um homem vestido de linho, com um cinto de ouro. Seu corpo era como berilo, o rosto como um relâmpago e os olhos como tochas acesas. Essa descrição também está lá em Apocalipse, no seu capítulo 1, nos versículos de 13 a 17. Conforme o profeta Daniel ficou a contemplar a visão da visita do ser celestial, ele ficou sem forças, pois o temor e a glória de Deus foi tão grandiosa que deixaram ele exaurido. Porém, o anjo o tocou e o mesmo se pôs em pé em confiança e seguiu falando ao servo de Deus: "Não tenha medo, você é muito amado." E com tremor e temor, Daniel permaneceu a ouvir o emissário de Deus, do qual declara aqui: Deus ouviu e recolheu as orações, pois o profeta buscou entendimento e se humilhou sobre os pés do Senhor, e suas palavras foram ouvidas. E o anjo declara: "E eu vim em resposta a elas." E o anjo Gabriel explica a Daniel o porquê da demora, pois houve uma guerra espiritual, conforme nós também podemos ler lá em Apocalipse 12, no seu versículo 7. Porém, Miguel veio em socorro, trazendo notícias sobre os acontecimentos, ou seja, resposta de oração, conforme também testifica a passagem que está descrita em Judas, no seu capítulo 1, no versículo 9. Daniel ainda relata ao anjo que ele estava esgotado por causa da visão e também sem forças. E mais uma vez o anjo o tocou e declarou: "Não tenha medo, você é amado do Senhor, que a paz esteja contigo e seja forte." Seja forte. Então o profeta sentiu-se fortalecido e prosseguiu recebendo entendimento sobre a profecia e visão, do qual seriam mesmo após o término do cativeiro babilônico, onde outros reinos se levantariam contra o povo de Deus e por séculos de perseguição e sofrimento sobrevieram. Portanto, haveria guerra entre as nações e a Pérsia seria derrotada pela Grécia. Em interpretação desta passagem, nós podemos analisar a citação que expressa o príncipe da Pérsia, em oposição ao príncipe dos exércitos do céu, ou seja, a uma batalha espiritual. Satanás reúne suas forças, utilizando pessoas e interesses mundanos para não permitir que os planos de Deus se cumpram. Sendo assim, o inimigo estava em guerra para que o povo de Deus permanecesse cativo na Babilônia, para que não houvesse a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, conforme nós podemos ler lá em Neemias, no seu capítulo 4. Em revelação dessa passagem, temos algumas observações a fazer acerca desse texto, o qual seria sobre os versículos 12 e 13, onde nos fala sobre buscar entendimento, fala sobre a oração e também de batalhas espirituais. Toda vez que nós nos colocamos a buscar ao Senhor em oração, nos humilhando aos pés de Cristo, o mundo espiritual peleja contra nós, conforme podemos ler
lá em Apocalipse 12, dos versículos 9 a 11, para que venha reter as respostas de nossas orações, para impedir que as bênçãos celestiais nos alcance. Mas a palavra nos assegura em Tiago capítulo 4, no seu versículo 7, que diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, Deus nos prometeu responder às nossas orações quando nos aproximamos dele com fé, com sensatez e vigilância, conforme está descrito em 1 Pedro, no seu capítulo 5, dos versículos 8 ao 9. Mesmo que a resposta demore a chegar, devemos persistir em oração, conforme o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18, dos versículos 3 ao 5, nos instrui. E mais ainda, que possamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, inabaláveis, sem retroceder, conforme podemos ler lá em Efésios, no seu capítulo 6, dos versículos 11 ao 13. Deixo aqui uma pequena passagem para a meditação dos irmãos, que está descrita lá em 1 Pedro, no seu capítulo 5, nos versículos 6 ao 7, o qual nos fala: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ela toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Compartilhe com os irmãos também uma pequena oração. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, aos Seus pés, para pedir que nos ajude a buscar o Seu reino. Ensina-nos, Senhor, a clamar em oração por Teu santo nome. Deus, entra nas nossas lutas, pois Tu és o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perde nenhuma batalha. Toma as nossas causas, que para nós são impossíveis, mas para Ti, que é o Todo-Poderoso, nada é impossível. Cremos no Seu agir, ó Pai da glória. O Senhor diz que aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que a porta bate, essa se abrirá. Senhor, abre os nossos caminhos e nos guia no poder da Tua palavra, para que todos saibam que há poder no nome do Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus.